tem o detalhe também, né? Que é a questão os mitos do passado, eles nos serviam como exemplo. Cada herói épico que você tem, cada personagem mitológico épico que você tem, eles te serviam de exemplo, de modelo a ser seguido. O ser humano ele precisa constantemente de um exemplo, de um molde, de um lugar aonde ele fala e olha assim e diz assim, caralho, eu quero ser isso aqui, entendeu? Eu quero ser exatamente assim. E não tem exemplo melhor do que você ter um santo. Hércules é legal, todos esses caras são legais, Perseu é da hora, o Thor é maneiro e tal, mas olhe para os santos, principalmente para os santos. Olhe para eles, porque antes de eles chegarem lá, eles sofreram do jeito que você sofre todos os dias, entendeu? Eles podem te ensinar a superar isso muito bem. Então você precisa retomar os seus heróis, entendeu? Tipo, o mundo tá te vendendo heróis baratos, mas o mundo não pode apagar os heróis antigos, sabe? Os heróis que já foram feitos, os heróis que já foram consagrados. Então, ignora esses novos, ignora esse coping moderno e foca Só, nos antigos. só falando uma coisa que tem uma coisa que um poeta famoso, tô dizendo, não famoso, mas um poeta, que ele fala até uma coisa que me chocou bastante, sabe? Ele fala assim, um dos meus erros foi fazer da poesia o meu Deus. Aí nisso, tipo assim, é lógico, né? Lógico que ele também queria falar isso, mas todo mundo, ele cria, praticamente hoje em dia, a gente cria um próprio Deus e segue ele como o nosso afinco, sabe? Não o próprio Deus em si. Não, pode ser o Isso, Instagram, etc. isso é uma coisa também muito. Entra nessa questão aí, Japa, mas também entra naquela questão do Deus particular que é defendido muito aí, não só na igreja protestante, mas hoje também nos movimentos carismáticos, né? O Deus particular à sua maneira, que é aquilo que no passado se chamava de amiguinho imaginário. E quando você ficava mais velho, você. Não, isso aí é errado. Eu posso ficar louco se eu acreditar que. Vou virar um esquizofrênico, porra. Entendeu? Mas é bem isso. Pode continuar o raciocínio. Não, é só isso mesmo, é meio. Ah, é costume, né, gente? De criar um próprio Deus e seguir ele. Por Vocês exemplo, a gente lembram? O dinheiro dedica. pode ser também. Vocês lembram daquela série American Gods? Que teve, acho que há uns Da 2 anos Amazon. atrás. Foi da Amazon, né? Ah, Sim, sim. A única coisa muito boa que tinha ali era o seguinte, cara. É que como o conceito da série era exatamente esse, pessoas criam deuses pra si, né? Pra cada um deles lá. Então você tinha o deus Instagram, o deus dinheiro e o deus rede social, cara. Eles estavam lá. E literalmente o nome dessa série é O Deus América? Não é deuses americanos, né? É porque Ah. qual é o plot da série, se eu não me engano. É Porque que também não a me civilização espantaria foi se se um americano visse Estados Unidos como um deus. Também não me espantaria. Também não me espantaria. Mas como a sociedade foi modernizando, então os deuses também foram mudando junto com ela. Então você acaba tendo uma versão moderna de Odin e uma versão moderna dos outros deuses também, entendeu? Uhum. Mas a parte boa, é boa assim, né? Se você souber olhar as coisas com um olhar crítico, é que ela quando acaba. esse Deus se moderniza, né? Isso, ela acaba. Mas quando esse Deus se moderniza, ele não ganha características boas, mas ele ganha vícios. Ele ganha as características ruins daquela sociedade, entendeu? Ele fica semelhante a ela. É Então ele não é um bizarro. deus, né? Então não é um deus. Ele não é um deus, ele não é um deus. Vai. Eu acho que a gente pode A encerrar. gente já tomou o tempo do ouvinte, já. Puta merda. Eu quero encerrar aqui com um texto de um professor, que eu acho que eu Uhum. até comentei sobre isso aí no podcast passado, que é sobre a galerinha aí dos anos 80 ficar esfregando na cara que a minha época é assim, assado, né? Mas o texto do professor é o seguinte: as gerações mais velhas não se podem queixar da burrice e falta de modos dos mais novos, porque foram elas que permitiram que tal coisa acontecesse. O orgulho dos velhos canalhas é das coisas mais desprezíveis que há. Com lágrimas de crocodilo, lamentam o atual estado das coisas, mas no fundo regozijam-se por ter vivido mais afortunados. Culpam os jovens por deixarem fugir a liberdade, mas foram eles que a hipotecaram inchados de soberba.
E eu acho que assim a gente se despede, Caramba. né, galera? Isso é um aforismo. Que Deus tenha piedade de nós e do mundo inteiro. E já que Santo Agostinho foi lembrado aqui como um santo que abalou este mundo, Santo Agostinho rogue por nós, senhores. Fiquem com Deus, hein? Amém. Oh, Deus. Amém.